Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o ex-deputado Coronel Tadeu lamentou a volta da corrupção generalizada e impune que marcou o país nos governos petistas anteriores. Coronel Tadeu mencionou o ex-governador Sérgio Cabral e lamentou que os presos pela Lava Jato estejam todos soltos. Ele disse: "Motivos para a gente desistir não faltam, mas tem que ser muito guerreiro." O ex-deputado falou sobre as perspectivas para o julgamento de Bolsonaro no TSE no próximo dia 22. Coronel Tadeu disse: "Acredito que as coisas não estão tão favoráveis, mas é preciso esperar justiça de quem tem que fazer justiça." Ele disse: "Opinião minha, se o TSE não inocentar Bolsonaro, vamos estar diante de mais uma injustiça praticada pela justiça." Coronel Tadeu explicou que, se condenado, Bolsonaro ficará inelegível e não poderá disputar as eleições de 2026. Ele relatou que encontrou Bolsonaro na véspera e que o ex-presidente declarou que, mesmo se não conseguir disputar a eleição, vai continuar trabalhando pelo Brasil. O ex-deputado enfatizou a importância de caminhar no sentido de derrubar a esquerda no Brasil e ter o país livre da mão dos bandidos. O ex-deputado mencionou as falas do político Ciro Gomes, que afirmou que o governo petista já está roubando. Coronel Tadeu disse: "Torço para que ele prove isso, que tenha provas do que está falando e entregue isso para a justiça, para que a gente possa apurar." O ex-deputado explicou como todos os cidadãos são lesados por políticos corruptos ao pagarem impostos sem qualquer retorno. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 23 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ex-acusado na Operação Lava Jato, condenado a mais de 400 anos de cadeia, já puxou 6 anos e 1 mês de cadeia lá no Rio de Janeiro. Foi encontrado aonde? Foi encontrado na Casa Porto, no Largo da Prainha, bem no centro do Rio de Janeiro, almoçando. Provavelmente com tornozeleira. Aliás, eu nem sei se ele está com tornozeleira ou não. Esse é o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Governou o Rio por 8 anos, mas foi pego na Operação Lava Jato. E de tanto processo que tinha, de tanta coisa errada que fez, meteram nele mais de 400 anos de cadeia. Só que já está em liberdade. Foi o último a sair da cadeia. Não há mais nenhum preso da Lava Jato, infelizmente. Mas foram, não milhões, foram bilhões de reais que foram desviados. Mas Sérgio Cabral hoje curte a sua vida
belo e folgado no Rio de Janeiro, como se nada tivesse acontecido. E acredito que foi ontem, porque as notícias começaram a surgir hoje, ele foi visitar um bar no Largo da Prainha, bem no centro do Rio de Janeiro, um bar chamado Casa do Porto. Por lá ele almoçou com a sua família. O que o dono do bar fez? Imediatamente jogou sal grosso e disse: sai uruca, saravá. Gente, é isso que a gente vê no Brasil hoje. Hoje, 18 de junho, para a gente deixar registrado, 18 de junho de 2023, o que a gente vê é a impunidade sambando, dançando e se alegrando em todos os cantos do nosso país. Para todos os lugares que você olha, você vê a impunidade sorrindo, alegre, saltitante e debochando da cara de quem é honesto. Se você está pensando em deixar de ser honesto, não faz isso não. Garanto para você que o melhor caminho ainda é a honestidade. E mais cedo ou mais tarde, se não pela lei dos homens, pela lei de Deus, todos nós pagamos. Saiba você isso. Quem sabe você não vai sentir essas consequências nesse momento em que sua cabeça está lúcida, você tem um corpo e vive, respira. Quem sabe depois você vai sentir isso de uma forma muito mais pesada. Então, portanto, trilhar aquele caminho que o Deus Pai Todo-Poderoso nos ensina, gente, não é por acaso não. Vá por ali e vamos tentar combater todas essas adversidades. Se surgir um muro alto na sua frente, tenta pular. Se você não conseguir fazer isso sozinho, pega um banco, tenta subir e transpor o obstáculo. Se nem com o banco você conseguiu, tenta uma madeira, coloca uma madeira inclinada, faz com que seu pé alcance o topo dessa madeira e dali você pule o obstáculo. Poxa, mas nem assim não deu? Chame os amigos. Em grupo eu tenho certeza que você consegue. Vai subindo um nas costas do outro até você transpor aquele obstáculo. É assim que funciona, né? E como disse o nosso amigo o nosso amigo aqui no Facebook, que ele disse assim, como dizia Boris Casoy, isso é uma vergonha. Gente, mas graças a Deus quem está aqui comigo nessa live não se sente envergonhado de ver tanta safadeza prosperar. Mas a gente tem que lutar. Esse é o primeiro assunto do dia, eu tinha que destacar isso porque, puxa vida, ver um cara condenado a 400 anos almoçando tranquilamente num restaurante no Rio de Janeiro é demais pra gente, mas tem que ter fígado e tem que ter coração. Fígado para aguentar essas injustiças e coração para poder continuar amando o nosso país, o Brasil, o nosso Brasil. E a gente não vai desistir disso de jeito nenhum, não é mesmo? Eu espero que você não decida, porque olha, bomba, né? E motivos para a gente desistir não faltam, mas tem que ser muito guerreiro. Vamos lá, a segunda coisa que eu quero falar com vocês hoje é que aquela história do carro popular barato, será que todo mundo vai pegar? Bom, gente, o que fez o governo para vocês entenderem o que é essa situação do carro popular barato que está vindo aí? Ele simplesmente fez o seguinte: olha, eu vou renunciar 1,5 bilhão, e o valor é esse, 1,5 bilhão de reais em impostos, e vou dar às montadoras para que elas barateiem os carros populares e possam vender. Muito bom, 60% disso já foi consumido, o que dá aproximadamente cerca de 30, 40 mil carros, dependendo do desconto, 30, 40 mil carros já foram vendidos. Muito bem, quem comprou esse carro, eu espero que tenha comprado à vista. Eu espero que não tenha entrado em nenhum financiamento, cada um sabe do seu bolso, mas eu falei isso aqui. Você entrar num financiamento, você está perdendo não só esse desconto que você ganhou, mas você está pagando 2 ou quase 3 carros agora, só para ter o privilégio de ter um carro 0 km cheirando novo na garagem da sua casa. Eu espero que você não tenha feito essa besteira. Se você tinha o dinheiro no bolso, você fez um bom negócio. Se você comprou um carro novo para poder usar ele no seu trabalho e isso lhe rendeu um bom dinheiro, como por exemplo um motorista de aplicativo, você também fez um bom negócio.
E é claro, gente, as montadoras, eu não vou criticar isso, elas também fizeram um bom negócio e eu espero que elas mantenham os empregos dessas pessoas que estão trabalhando lá nas montadoras, que essas pessoas não sejam descartadas na rua de uma hora para outra só porque a compra, o nível de compra caiu, o interesse pela compra de carro zero caiu. Tomara que isso não aconteça e a gente sempre torce pelo melhor. É possível que, tirando o endividamento de algumas pessoas que eu acredito que foram para o financiamento, o restante, até que essa renúncia de impostos, ela é muito bem-vinda, num momento muito delicado da economia. Então, eu acredito que isso possa ter um bom resultado. Só não vai ter para você que se endividou, meu amigo. Me desculpa falar, mas você que se endividou, você deve ter feito uma grande besteira. Muito bem. Olha, gente, nós vamos começar, estamos encerrando hoje o domingo, estamos encerrando a semana e nós vamos começar uma semana que tem uma pauta muito, mas muito importante na quinta-feira, dia 22. Quinta-feira, dia 22, anote aí, quinta-feira, dia 22, vai ser feito o julgamento do presidente Bolsonaro no pleno do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Por que ele está respondendo um processo lá no TSE? Olha, gente, muito simples. Um partido entrou com uma ação por conta da reunião que ele fez com vários embaixadores, chamou embaixadores de diversos países para uma reunião no Palácio do Planalto, muito antes de começar a campanha eleitoral. Lembrando que a campanha eleitoral começou no dia 15 ou dia 16 de agosto e durou 45 dias, que são exatamente os 45 dias que antecedem a eleição. A eleição foi no dia 3, provavelmente o período eleitoral tenha começado no dia 16 ou até mesmo no dia 17 de agosto. Eu queria destacar aqui que essa reunião que o presidente Bolsonaro fez foi em junho, muito antes de começar o período eleitoral. Mas um determinado partido de esquerda, é óbvio, entrou com uma ação no TSE contra o presidente Bolsonaro. E essa ação vai ser julgada agora quinta-feira, dia 22. O voto do relator ainda está guardado em segredo e ele vai ser liberado e depois os outros juízes vão se manifestar a respeito desse comportamento do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ontem ele estava aqui em São Paulo, na cidade de Jundiaí, e até manifestou uma certa preocupação com o resultado. Eu acredito que as coisas não estão tão favoráveis, mais ou menos assim o presidente Bolsonaro disse. Mas é preciso, gente, esperar justiça de quem tem que fazer justiça. Portanto, o que a gente espera é que o TSE não considere isso um ato de campanha e, portanto, que o presidente Bolsonaro saia inocentado do tribunal. Opinião minha. Se o TSE não inocentar o presidente Bolsonaro, nós vamos estar diante de mais uma grande injustiça praticada pela justiça. Isso é muito ruim, E o presidente Bolsonaro, então, torna-se inelegível, ou seja, ele não pode disputar as eleições de 2026. Vamos bater na madeira. Rapidinho, todo mundo, bate na madeira para que isso não aconteça, né? 3 toquinhos na bandeira, sai para lá e vamos ver se a gente tem o presidente Bolsonaro inocentado nessa próxima quinta-feira, nessa reunião do TSE, do pleno do TSE, onde vão estar lá todos os juízes que compõem o pleno do TSE, e assim aguardar pela sentença. Agora, a gente tem chances de ganhar e temos chances de perder. Se o presidente Bolsonaro perder, ele não disputa a eleição de 2026. Gravem muito bem isso. Mas uma coisa de bom eu vi nas falas do Bolsonaro ontem lá em Jundiaí. Olha, se eu não disputar a eleição, eu vou continuar trabalhando pelo meu Brasil. Muito bom. Bolsonaro, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, né? Você foi um baluarte dessa luta que nós estamos travando contra o comunismo, contra o socialismo e contra principalmente a corrupção. Porque a corrupção nesse país, eu não sei o que é pior, se a chegada do comunismo, onde poucos vão roubar, que a gente sabe disso, ou o sistema que nós tínhamos até 2018, onde todo mundo roubava descaradamente na cara de todo mundo e todo mundo está vendo, todo mundo foi inocentado.
Nós não temos ninguém na cadeia da Operação Lava Jato. E os crimes estão lá, os fatos foram cometidos, as confissões estão lá. Então a gente precisa muito do Bolsonaro, se não como candidato, mas como um líder político de verdade, um líder político da direita brasileira, para que a gente possa continuar caminhando no sentido de derrubar de vez a esquerda no Brasil e a gente ter realmente o país livre da mão dos bandidos. Gente, só que isso a gente só pode fazer todo mundo junto, trabalhando. Muito bem, e por último, eu queria encerrar aqui com a fala do Ciro Gomes. O Ciro soltou a caneta, soltou o verbo, soltou a língua, soltou tudo que ele podia, soltou os cachorros em cima no PT. Ele disse num evento dos lojistas em Fortaleza da seguinte forma: está todo mundo roubando nesse governo Lula. Pesado, hein? E ele fez referência ao Condevasf, que é o Conselho de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, dizendo que lá tudo está superfaturado, máquinas agrícolas e por aí vai. Todo mundo roubando o que pode e o que não pode. Caramba, o Ciro jogou pesado dessa vez. Como dizia, ele jogou M no ventilador mais uma vez. Puxa, sabe o que eu torço, gente? Para que ele prove isso, para que ele tenha provas do que ele está falando e vá em cima, entregue isso para a justiça, para que a gente possa apurar, para que a gente consiga, porque algumas coisas a gente não conseguiu apurar. Vocês se lembram daquele consórcio de saúde na época de 2020, que foi montado um consórcio de saúde do Nordeste e que compraram respiradores que nunca foram entregues a preços absurdos? Pois é, e nós perdemos esse dinheiro, hein? A gente é tão trouxa, né? Os caras vêm, enfiam a mão no nosso bolso, obriga a gente a pagar imposto. Esse imposto vai para o governo federal, chega lá no governo federal, eles mandam para alguém que já sabe que vai roubar o nosso dinheiro e fica por isso mesmo. Caramba, gente, eu queria ensinar vocês a se sentirem lesados, porque muitos não têm esse sentimento de que foi lesado, muitos não têm. Eu me sinto lesado. Olha, tem tanta coisa aqui na minha frente, por exemplo, uma caneta, eu tenho um relógio, nada de luxo não, viu, gente? É um reloginho Citizen, muito tranquilo, mas adoro o relógio. Tem aqui uma faca que faz parte de um faqueiro, tem aqui o meu notebook, tem aqui uma câmera que eu uso de vez em quando para fazer live. Tudo isso eu comprei com imposto. E uma parte do dinheiro que eu paguei foi lá para Brasília. Não sei quanto é. Mas, gente, chega aí 30%, 40% de tudo que eu gasto, não é do que eu ganho, do que eu gasto, 30%, 40%, além do imposto de renda, lembre-se disso, além do imposto de renda que eu pago, vai lá para Brasília e esse dinheiro então é embolsado pelos políticos. Você já se tocou disso, gente? Você já se tocou? Eu pago imposto em cima daquilo que eu ganho. E hoje, vamos lembrar, hoje quem ganha acima de R$2.000, porque deu uma reajustadinha na tabela do imposto de renda, eu não lembro o valor agora, acho que é R$2.100, R$2.200, quem ganha acima de R$2.200 já paga imposto de renda. Tá? E aí eu pago 27,5% de imposto de renda. 27,5%. Então se eu ganho R$100, gente, R$27 já vai para o governo. Aí me sobra 63. Eu gasto esses R$63. Só para vocês terem uma noção da conta. Eu gasto. Eu compro café, eu compro açúcar, eu compro feijão, eu compro ovo, que inclusive eu vou comer o meu pão com ovo de domingo agora, daqui a pouquinho. Eu compro pão, né? Eu compro tudo. Então vamos imaginar que eu não gasto tudo que eu ganho, mas vamos imaginar que eu gastei tudo, R$63. Gente, desses R$63, aproximadamente mais R$24 vai para o governo. Então 27 mais 24 dá exatamente R$51. Dos R$100, R$51 não me pertencem. Metade. Então se você ganha R$2.000, você não ganha 2, você só ganha 1. Porque R$1.000 de um jeito ou de outro você vai estar passando para o governo. É assim que funcionam as contas. É assim que o governo fatura em cima da gente. Por isso que é só pobre que paga imposto.
Porque 80% da população brasileira, gente, olha só, 80% da população brasileira não ganha mais que 5 mil reais. E lembrando que quem ganha 5 mil reais paga 27,5% de imposto de renda, como eu pago. Então está perdendo 50% do dinheiro para o governo. E eles roubam esse dinheiro. Não sei se 5, se 10, se 15 ou se 20%. Não sei. Mas esse dinheiro é roubado. Eu me sinto lesado. Então aprendam vocês a fazer essas contas, que cada vez que você vai no supermercado, aquele arroz que você paga 10, estou chutando um valor obviamente que é muito mais que isso, mas 4 está subindo para Brasília, ele deveria custar só 6. O açúcar que você paga 8, a mesma coisa, você está pagando ali R$8, R$2,40 é imposto, está indo para Brasília. Que mais que você compra no supermercado? Quem sabe você compra vinagre, óleo, sal, farinha, chocolate em pó, né? Todos aqueles bens necessários, o feijão, o tomate e assim por diante. Então você precisa aprender a se sentir lesado. Estou dando aqui uma pequena aulinha de economia, uma pequena aula de impostos para vocês, para que vocês sintam na carne que vocês estão sendo roubados de verdade. A gente precisa ter essa consciência. Para que a gente manda dinheiro lá para Brasília? Tá legal o seu posto de saúde aí? Você foi bem atendido no seu posto de saúde? A maioria pode ter certeza que vai responder não, não tá. Por quê? Porque o nosso dinheiro é desviado. Então é isso que a gente precisa ter essa consciência, batendo esse papo com vocês aqui direto, para vocês entenderem que a todo momento você é saqueado. Se você conseguir se sentir como eu, lesado, e eu fico inconformado com isso, galera, é muito dinheiro. A arrecadação do Brasil em impostos é de mais de 5 trilhões de reais. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Então a gente precisa aprender a cuidar do nosso dinheiro, e não é só porque você paga 10 pelo arroz, enfia o arroz debaixo do braço, já paguei 10, mesmo que se dane. Não, você tem que entender que esse arroz que você pôs aqui debaixo do seu braço, que você está levando para sua casa, ele não deveria custar 10, ele deveria custar 6. 4 você entregou para o governo. Para você ter aquele arroz dentro da sua casa, você teve que pagar 4 para o governo e 6 para quem produziu arroz, para quem plantou arroz, para quem colheu arroz, para quem transportou arroz e para quem colocou o arroz dentro do supermercado, lembrando que o dono do supermercado também tem o seu lucrozinho. Então, até os R$6 está ótimo. Dos 6 para frente é imposto. E o nome já diz, é imposto mesmo a você. É imposto a você porque você não pode abrir mão daquilo lá. Pensa nisso, gente. Pensa nisso, tá bom? Galera, obrigado pela audiência. Um excelente final de domingo para vocês. Eu vou comer meu pão com ovo agora, tá? Vou encerrar o meu domingo comendo um pãozinho com ovo de gema mole e fechar essa semana. Boa semana para todos vocês. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Deus proteja a todos, o trabalho, a saúde, a sua família. Que proteja todos vocês. E olha, firme e forte, torcendo por Bolsonaro nessa semana, para que dê tudo certo para ele na quinta-feira, e torcendo principalmente pelo nosso Brasil. Um grande abraço a todos.